Boa tarde, turma do quarto ano. Tudo bem com vocês? Que bom, é ótimo. Hoje é terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. Ontem nós comemoramos, dia 7 de setembro, data especial, data da independência do Brasil, tá? O Brasil, né, no ano de 1822, se tornou independente. Então, desde lá, nós não dependemos mais de Portugal e de outros países. Nós somos um país independente, certo? Então, na nossa aula de hoje, tá? Vocês vão pegar o livro de vocês e abrir lá na página 101, onde nós vamos falar sobre os primeiros anos do domínio português, né? Voltando para a nossa história, onde o Brasil ele ainda era dependente de Portugal, né? Esse será o nosso assunto da aula de hoje. Vamos lá? Já pegaram o livro de vocês aí? Vamos começar a nossa leitura. Esse período, que vai de 1500 até 1530, é conhecido como período pré-colonial. Os portugueses envolvidos com o comércio asiático não tinham gente suficiente para iniciar um domínio efetivo no Brasil. Todos os contatos eram feitos na costa, negociando a extração do pau-brasil com os indígenas. A partir de 1530, várias expedições mapearam a costa brasileira e, eventualmente, estabeleceram feitorias fortes que guardavam o território português e invasões francesas. Então, na aula passada, nós vimos, né, que o Brasil, ele contava muito com a ajuda dos indígenas, certo? E os portugueses, de maneira especial, eles começaram a fazer o escambo, como a tia falou, e eles perceberam que o pau-brasil ele tinha muito valor. Então, eles passaram a fazer esse escambo, essa troca, né, com os indígenas, para que eles pudessem levar para Portugal e fazer eventualmente novas trocas, novas vendas, né, novas trocas. E aí, o que aconteceu? O que é esse período pré-colonial que nós lemos aí? Esse período que predomina de 1500, de quando o Brasil foi descoberto, até 1530, foi um período de colonização, né, onde os portugueses eles vieram até o Brasil para colonizar. Foi um período de colonização, de educação aos indígenas, né, de descobrimento de novas terras, de valorizar as riquezas brasileiras e fazer com que os indígenas se adaptassem à forma dos portugueses, certo? Além disso, a principal atividade econômica do Brasil era o pau-brasil. Então, o foco era o pau-brasil, certo? Nós vimos na leitura também que várias expedições aconteceram no Brasil. Entre elas, as expedições onde os franceses, tá? Eles vieram ao Brasil com o objetivo de povoar e descobrir novas riquezas. Porém, os portugueses não aceitaram de maneira nenhuma, né? Os portugueses eles não eram bobos nem nada. Então, quando os franceses chegaram até o Brasil, eles automaticamente começaram a guerrear com os franceses e não concordaram esse povoamento dos franceses. Vamos continuar. E assim eles expulsaram os franceses do Brasil, certo? Nessa época, continuando a leitura, foi muito importante a expedição comandada por Martim Afonso de Souza, que em 1532 fundou a primeira vila brasileira, chamada de São Vicente, e logo depois fundou a Vila de Santo André, ambas no atual estado de São Paulo. Esse português trouxe para o Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar e seu cultivo desenvolveu-se em toda a faixa do território brasileiro. Durante muitos anos, houve uma grande disputa com os franceses, mas após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsá-los, certo? Foi o que eu já expliquei para vocês, né? Que os portugueses conseguiram expulsar os franceses do território brasileiro. E aí, vocês lembram que a tia falou na aula passada que Martim Afonso de Souza ele fundou a primeira vila no Brasil, né, chamada de Vila de São Vicente,
E aí nós vimos hoje que ele também fundou a segunda vila no Brasil, chamada de Vila de Santo André. Fica atualmente no estado de São Paulo, certo? Então, foi Martim Afonso, que trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar para o Brasil. E aí, com essas canas-de-açúcar, ele começou a cultivar, né? Ele começou a desenvolver todo o território brasileiro. Então, nós podemos concluir que Martim Afonso de Souza, né, ele conseguiu fazer essas transformações e os portugueses inicialmente dominaram o território brasileiro, no qual eles fizeram, tá, muitas adaptações e muitas transformações também aqui no Brasil, certo? Então, esse foi nosso assunto, falando sobre os primeiros anos do domínio português. Lá na página 102 tem uma atividade, tá, onde vocês vão fazer as atividades e respondê-las e enviar para a tia, tá bom? Vou ficar aguardando essas atividades propostas. Mas aqui eu já vou fazendo a correção, tá? Para ficar mais fácil para vocês, certo? Como ficou conhecida, a primeira questão. Como ficou conhecido o período que vai de 1500 a 1530? Período pré-colonial. Muito bem. Segunda questão. Sublinhe de vermelho as frases verdadeiras e de azul as frases falsas. Letra A. Várias expedições mapearam a costa brasileira. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, muito bem. Letra B. As feitorias consideradas como fortes serviam para proteger o território português e invasões francesas? Verdadeiro. Lembrando que esses fortes, eu esqueci de falar para vocês lá na hora da aula, que esses fortes eram como se fossem galpões, nossos galpões atualmente, né, onde eles construíam para guardar, tá, o pau-brasil lá dentro, certo? Letra C. As expedições comandadas por Martim Afonso de Souza não teve muita importância na época? Falso, teve bastante importância. Letra D. A primeira vila fundada foi a Vila de São Vicente? Certo, verdadeiro. Terceira questão. Pinte o nome do vegetal trazido pelos portugueses que foi cultivado em toda a faixa do litoral brasileiro. Foi a mangueira? Não. Foi o coqueiro? Não. Foi a cana-de-açúcar. Muito bem. Quarta questão. Desembaralhe as letras e descubra o povo que, após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsar. Foram os franceses. E a quinta questão. Siga os números em ordem crescente e descubra uma das grandes riquezas do Brasil. Qual foi a grande riqueza que o Brasil teve inicialmente? Foi a cana-de-açúcar? Não. Desembaralhando as letras, nós vamos descobrir que a primeira riqueza do Brasil foi o pau-brasil, certo? Então, essa foi nossa aula de hoje, tá? Os primeiros anos do domínio português. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Tchau!